Estava em casa na nossa meditação diária e, por sinal, hoje eu dormi um pouco tarde. Eu estava meditando na palavra de Deus e o Senhor me envia esse texto, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23. Eu não vou ler os versículos que li da palavra oficial, mas eu vou ler dois. Eu vou ler o 28 e o 29 para a nossa meditação. Está escrito assim. A minha tradução, ela é Almeida e atualizada. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Pedra de Escape, que no hebraico é Sela Malecote. E subiu Davi dali e ficou no lugar forte em Gedi. Na outra tradução, na tradução atualizada, diz assim: e subiu Davi àquele lugar e ficou nos lugares seguros em Gedi. Glória a Deus. Amados, Deus, Ele ama tanto a humanidade, Ele ama tanto você. Eu já queria ser profeta de Deus já no início da mensagem, ainda nem comecei, mas eu já quero ser boca de Deus para a tua vida. Eu quero dizer para você, Jesus te ama. Deus te ama muito. Glória a Deus. Amados, a história vai dizer que Davi estava sofrendo grandes perseguições. A nação de Israel tinha no trono o primeiro rei do Reino Unido por nome de Saul. E Davi, filho de Jessé, o belemita, aquele que foi ungido por Deus, porque no capítulo 16, no capítulo 15, mais precisamente no último versículo do capítulo 15, o versículo 35, a Bíblia diz que Deus bradou, dizendo, no capítulo 16, versículo 1, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Para que não reine sobre Israel. E agora ele faz uma pergunta a Samuel: até quando, Samuel, você vai insistir com o reinado de Saul? Até quando você vai insistir naquilo que eu não quero? Berebe asteca mandou viassé. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele brada para aquele que a Bíblia fala que nenhuma das suas palavras Deus deixou cair por terra. Mas às vezes, irmãos, a gente está tão focado em algo que esquece de ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes a gente está tão focado em algo que a gente esquece de procurar saber se essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E isso estava acontecendo na nação de Israel. Saul estava andando errante, tropeçando, falhando. Samuel, primeiro profeta, Samuel que tinha 3 ministérios, sacerdote, juiz e profeta, sendo o último dos juízes, Samuel sendo sacerdote da casa de Deus, estava fazendo nada mais, nada menos do que o osso do ofício, interceder pelas autoridades constituídas. E agora Samuel, ele está constituindo, ele está intercedendo
ele está rogando pela vida de um homem que está desviado do evangelho. E a Bíblia fala que Saul estava andando errante. Mas chegou um tempo na vida de alguém, e a Bíblia diz que Samuel ainda intercedia de um rei. Samuel ainda intercedia pela vida do rei de Israel, a ponto de Deus dizer: até quando terá pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Agora Deus fala qual é a realidade do céu. E eu aprendo algo com Deus aqui, irmão, de forma tremenda. Tem muita gente sentada no lugar de destaque, mas que Deus não o chamou. Mas que Deus não está com ele ali. Tem muita gente em posições elevadas, muitas das vezes eclesiasticamente também, porque o caso aqui era espiritual. O rei de Israel era um reino teocrático, mas a nação pediu um rei, e Deus constitui Saul. Porém Saul se desvia do caminho do Senhor, e Deus agora vai levantar outra pessoa. Mas Samuel continuava no ofício sacerdotal, porque é diferente o sacerdote do profeta. O sacerdote, ele escuta do povo e leva para Deus. O profeta não. O profeta, ele ouve de Deus e leva para o povo. E Samuel, ele tinha essas duas unções da parte de Deus. Mas, queridos e amados irmãos, porque eu voltei para o capítulo 16, para que você entendesse a gravidade como estava vivendo aquele que estava com o cetro real na mão. Saul estava desviado do evangelho, desviado de Deus. E quando o homem se desvia do caminho do Senhor, ele começa a andar em lugares inseguros, em lugares deslizantes. Foi por isso que Davi, quando viu a posição antes de Deus, ele canta o Salmo 40, quando ele diz: o Senhor me tirou de um charco de lodo. Queridos e amados irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus brada dizendo: para de interceder por Saul, porque eu tenho rejeitado. Enche o teu chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque da sua casa tenho me provido de um rei. E agora Samuel vai até Belém, escuta a voz de Deus e unge a Davi. Davi é ungido rei de Israel, mas Saul ainda estava no trono. Davi recebe a unção de rei, mas espera o tempo de Deus. Ei, eu não sei o que tu anda passando, eu não sei o que é que está demorando na tua vida, eu não sei quantas coisas você tem se atropelado para fazer que o tempo de Deus chegue até você. E eu quero dizer nesta manhã: o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus é certo. O tempo de Deus não falha. O tempo de Deus não erra. O tempo de Deus vai chegar na tua vida e você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Davi sabe esperar. Davi está esperando. Mas a Bíblia diz que este menino se torna pajé de arma do rei Saul. Pela vitória do gigante, o maior guerreiro dos filisteus,
é vencido pelo menino Davi. Davi vence o gigante Golias, um homem de quase 3 metros de altura. Segundo Charles Russell Shedd, ele vai dizer que Golias tinha 2,95 metros de altura, e com a armadura ele chegava até 3,10 metros. Então Davi vence esse guerreiro, o homem que era a sensação dos filisteus, aquele que era pronto para a guerra, aquele que desafiava a nação. Mas quem é ungido é diferente, quem está com Deus é diferente, quem está na direção de Deus é diferente. Ele não tropeça, ele não desliza, ele não vacila, porque Deus, ele é aquele que te guarda, porque Deus, ele é aquele que protege, porque Deus é aquele que estende a sua mão. E a Bíblia diz que quando ele estende a sua mão, quem pôs fará voltar atrás. Isaías no capítulo 14 e no versículo de número 27 está escrito: o que o Senhor dos exércitos determinou, quem pois invalidará? E a sua mão estendida está, quem pôs fará voltar atrás. Esse é o Deus da igreja, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Então não adianta lutar contra aquele que Deus escolheu para vencer. Pastor José Antônio dos Santos, de saudosa memória, ele dizia algo interessante. Ele dizia nos seus sermões: não adianta matar aquele a quem Deus deu a vida, aquele a quem Deus quer que viva. Não adianta tentar apagar o brilho daquele que Deus quer que seja iluminado. Não adianta, irmão, lutar contra um escolhido de Deus. Agora Saul está passando por um momento difícil, além de desviado, além de afastado de Deus, ele agora passa a perseguir aquele que Deus escolheu para reinar, e a perseguição é implacável. Saul agora quer a cabeça de Davi a todo custo. Aleluia. A história bíblica diz que a raiva de Saul aumenta quando Davi sai para a peleja. Davi, um grande guerreiro que Deus o tornou. Saul agora, ele tem que ouvir as mulheres do seu reinado dizendo: Saul matou milhares e Davi matou seus 10 milhares. Oh, aleluia. E o que é que acontece? Saul se irrita, seu coração fica cheio de ódio. Davi agora vai passar por uma perseguição implacável. E diz a história que Saul está nos pés de Davi. Agora ele vai numa perseguição implacável. Aleluia. Abiatar vai ter que refugiar-se a Davi. Aleluia. Davi foge. Mas a história diz que há uma traição dos ifeus. Aleluia. A Bíblia diz que subiram os ifeus a Saul em Gibeia, dizendo: não te escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Áquila, que está no sul de Jazimon. Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o teu coração, e toca-nos a nos entregarmos na tua mão, ó rei. Aleluia. Saul se alegra, Saul se regozija, porque agora ele vai ter aquele que ele achava ser seu adversário em suas mãos. E a Bíblia diz: e disse Saul: bendito seja a voz do Senhor, porque vós compadeceste de mim. E depois informai-vos ainda melhor, e sabei, e notai o local que ele frequenta e quem ele está, porque me foi dito que é altutismo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos por onde ele passa,
e não voltai a ter comigo. Com seguras informações irei convosco, e irei buscar ele na terra entre todos os milhares de Judá. Agora veja, Saul quer Davi a todo custo, mas a Bíblia diz, no texto que nós lemos, versículo de número 29, e subiu Davi daquele lugar, e ficou no lugar seguro de Engedi. Aleluia. Na outra tradução diz, e subiu Davi dali, e ficou nos lugares fortes em Engedi. Queridos e amados irmãos, e aqui eu quero dar um tema, a mensagem desta manhã, aleluia. Eu quero dar um tema a esta mensagem, o tema é: permaneça no lugar seguro. Eu vou repetir para você, bote no chat aí, permaneça no lugar seguro, aleluia. E aonde é o lugar seguro, presbítero Adriano Vasconcelos? É na presença de Deus, é na presença de Deus, é na casa do Pai, aleluia. Tem muita gente andando errante porque saiu da presença de Deus, saiu da casa do Pai. Ei, queridos e amados irmãos, nesta manhã é manhã de salvação de vidas. Nesta manhã Deus marcou um encontro com você para dizer: volta para mim, filho meu, volta para mim, filha minha. Eu quero deixar você em um lugar seguro, aleluia. Queridos e amados irmãos, neste texto sagrado que nós acabamos de ler, nós vamos aprender sobre a necessidade. Eu falei a necessidade de andarmos em lugares seguros. Existem lugares que não são convenientes ao crente. Ei, crente, tu não está entendendo o mistério, mas deixa eu dizer para você, tem lugar que Deus não quer você lá, aleluia. Sai desse meio, crente. Deus te chamou para coisa grande, Deus te chamou para coisas maiores. A Bíblia diz: eu que bem sei que pensamento tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja. Isaías disse que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos maiores do que os nossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e assim são os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Queridos e amados irmãos, é neste tema que eu quero pregar nesta manhã. Fica no lugar seguro, aleluia. Deus sempre vai ter um lugar seguro para o crente. Deus sempre vai ter um lugar de proteção para você, aleluia. Para retratar nesses lugares, para de andar por esses lugares, aleluia. E deixa eu dizer uma coisa para você: crente não anda com ímpio. Entenda uma coisa, o salmista no Salmo 1 ele disse: bem-aventurado é o homem que não anda no caminho do ímpio, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como a árvore frutífera plantada junto ao ribeiro de águas, que dará o seu fruto na estação própria. Mas o salmista continua dizendo: porém os ímpios não são assim, são como a folha seca que o vento leva e não sabe para onde vai. Queridos e amados irmãos,
havia uma perseguição, havia um plano preparado, havia um grupo contra Davi, havia uma reunião posta. Saul tinha conversado com os traidores dos zifeus e eles disseram: não se preocupe, ó rei, nós vamos entregar Davi em suas mãos. Falou o local que Davi estava. Mas o que me alegra nesta manhã é que os homens fazem plano, é que os homens preparam as armadilhas, é que os homens cavam as covas, é que os homens preparam as forcas, mas quem diz quem vai cair nela é o Senhor dos Exércitos. A última palavra é de Deus, aleluia. Podem fazer plano contra você, podem lutar contra a tua família, podem guerrear contra a tua casa, podem lutar contra o teu ministério, contra a tua chamada, mas quem disse você vai cair, quem disse você vai ser derrubado, é o Todo-Poderoso Deus. É Ele quem dá vitória à igreja, é Ele quem dá vitória ao crente, é Ele quem livra o crente, é Ele quem supre as necessidades do crente. Queridos e amados irmãos, Davi permaneceu no lugar seguro. A Bíblia diz: e subiu Davi dali e ficou no lugar forte de Gedi. Em outra tradução diz assim: e subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros em Gedi. Saul e seus homens cercaram a Davi, aleluia, e os homens de Saul rodearam, aleluia, o monte mais depressa e surpreenderam a Davi pela frente. E o choque agora que Davi vai ter é inevitável, porque agora ele está cercado. Há uma armadilha contra aquele que Deus escolheu, há uma armadilha contra aquele que Deus separou, aleluia. Mas sabe o que me alegra, irmãos? É que Deus nos prometeu andar em lugares seguros. Deus nos prometeu, além de andar em lugares seguros, Ele nos prometeu a nos ajudar a ser socorro bem presente na angústia. Oh, aleluia! Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh, aleluia! Deus é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Davi conhecia bem de perto, porque ele canta isso e fala isso, aleluia. O Senhor é fortaleza, o Senhor é muro, o Senhor é proteção, o Senhor é aquele que protege você apenas com a sombra dele, aleluia. A sombra do onipotente, você vai estar seguro. Queridos internautas, nesta manhã Deus te manda sair do lugar de insegurança, volta para o lugar seguro. E onde é, presbítero Adriano Vasconcelos? Lugar seguro é na presença de Deus, lugar seguro é na vontade de Deus, o lugar seguro é segundo a vontade de Deus. Eu aprendi uma coisa com o tempo: o melhor lugar não é no lugar que é próspero, no lugar que é maior, no lugar que tem mais gente, aleluia. A melhor igreja não é aquela igreja grande ou aquela igreja que tem muita gente. A melhor igreja é aquela que Deus escolheu para você congregar. A melhor lugar é aquele que Deus lhe colocou para estar. O melhor lugar é o centro da vontade de Deus. E aprove a Deus que Davi estivesse cercado, para mostrar a Davi, para mostrar a Saul e para mostrar os zifeus que quem livra o homem é Deus, aleluia. Queridos e amados irmãos, a primeiro ponto da mensagem desta manhã que eu quero que você entenda é que Deus nos prometeu lugares seguros. Davi estava habitando em lugares perigosos.
e seria pego por Saul se não houvesse uma intervenção divina. Ei, meu querido e amado internauta, é por isso que ele é orientado por Deus. E Davi foi habitar em lugar forte e seguro, porque Deus é quem dá orientação. A ordem de Deus foi: fica em Gedi, lugar forte e seguro. É Deus quem direciona. Essa causa Deus está direcionando para você nesta manhã. Este problema Deus vai direcionar você como resolver. Não conta teus problemas para ninguém. Não conta teus problemas para quem não pode resolver. Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ei, queridos e amados internautas, fica na presença, fica no lugar que Deus te colocou. Se Deus te colocou no lugar pequeno, é lá que Deus vai te usar. Se Deus te colocou no sertão, é no sertão que Deus vai te usar. Se Deus te colocou na igreja pequenininha, é na igreja pequenininha que Deus vai te usar. É melhor você estar na pequenininha sendo usado por Deus, do que você estar na grande sem ser usado por Deus. É melhor você estar no lugar fazendo a vontade de Deus, do que você estar no lugar que você não tem utilidade na obra de Deus. Ei, queridos e amados irmãos, habite no lugar seguro, permaneça em lugares seguros. Queridos e amados irmãos, o texto de Levítico no capítulo 26 e no versículo 6 está escrito: nós vamos ver que o Senhor fez uma promessa ao seu povo dizendo: também darei paz na terra, também darei paz na terra, e dormirei seguro, e não haverá quem vos espante. Glórias ao nome de Jesus. Deus falou em Levítico 26:6 que você iria habitar em lugar seguro, e que você iria dormir e não haveria espanto nenhum. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, no livro do profeta Isaías, no capítulo 32 e no versículo de número 18, está escrito: o Senhor nos prometeu segurança. Preste bem atenção, querido internauta: e o meu povo habitará em morada de paz, e em morada de bens, e morada segura, em lugares quietos de descanso. Oh, aleluia. Não se preocupe, Deus está providenciando lugar seguro para você nesta manhã. Deus se coloca na brecha. Aleluia. O conselho deste pregador para você nesta manhã é: fica na posição, busca, sai deste lugar inseguro, sai do charco de lodo, sai de Jericó, sai das mazelas da vida, vai para um lugar seguro, volta para a presença, volta para Deus, volta para Jesus, renova a tua aliança com Ele nesta manhã. É manhã de conserto, é manhã de salvação, é manhã de despertamento espiritual. Deus está dizendo a você, querido internauta: saia de lugar inseguro, saia dos lugares inseguros, porque em lugares inseguros você está sujeito a tudo. Você está sujeito a se ferir, você está sujeito a morrer, você está sujeito a perder tudo por causa do lugar que você está. Queridos e amados irmãos, a Bíblia fala em Provérbios capítulo 3, versículo 23, Salomão escreve dizendo: então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Aleluia. Olha que promessa linda. Pela boca do filho de Davi está escrito: então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçarás o teu pé.
pé, aleluia. Queridos e amados irmãos, quando você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, as coisas acontecem, aleluia. E deixa eu ser profeta de Deus nesta manhã para a tua vida, querido internauta. Entenda uma coisa: Deus tem o seu tempo determinado, Deus tem a circunstância determinada e Deus tem um lugar determinado para acontecer todas as coisas. Não se preocupe, não se preocupe. Viva um dia de cada vez. Faça aquilo que Jesus ordenou, vivendo cada dia o seu mal. Hoje é um dia de vitória. O amanhã ainda não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. E o passado ficou para trás. O momento é agora. O momento é hoje. Viva o hoje. Adore hoje. Se converta hoje. Se arrependa hoje. Vá para Jesus hoje. Não é amanhã, não. Amanhã eu vou para a igreja e faço a decisão, não. Deus manda te dizer nesta manhã: é hoje. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. É hoje que Deus te quer. É hoje que Deus te coloca em lugar seguro. Sai da insegurança e vem para o lugar seguro. Queridos e amados irmãos, Provérbios capítulo 18, versículo 10, a Bíblia diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará seguro. Aleluia. Torre forte é o nome do Senhor. Aleluia. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará seguro. Ei, internauta, o lugar de segurança é na presença. O lugar de segurança é na presença de Deus. Oh, aleluia. Eu sinto de Deus de dizer nesta manhã: Deus está entrando com providência na vida de crentes, na vida de internautas, na vida de pessoas que estão assistindo. Deus sabe a tua necessidade, Deus sabe a tua situação, Deus sabe a tua causa. O mês não acabou, aleluia, o mês só está começando. Ainda tem vitória nesse mês para você, ainda tem portas abertas nesse mês para você, ainda tem restauração nesse mês para você, ainda tem cultos de ações de graça nesse mês para você. Tome posse desta palavra nesta manhã. Tem vitória. Sai do lugar inseguro e vai para o lugar seguro. A sorte de Davi, a sorte não, que crente não tem sorte, crente tem Deus, mas a felicidade de Davi foi porque ele habitou em um lugar seguro. E você quer ver uma coisa que a Bíblia falou agora? É que o nome do Senhor é torre forte. Ei, adore a Deus nesta manhã, glorifique e exalte o nome de Jesus. E quando tiver difícil, chame por Ele, porque o nome dele é torre forte. O nome dele é torre forte. E quem o invoca tem segurança. Quem o invoca tem salvação. Quem o invoca é curado. Quem o invoca tem resposta concebida. Quem o invoca tem vitória. Quem o invoca recebe algo da parte do alto, da parte do céu, da parte de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a Bíblia diz: veio um mensageiro de Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Eu louvo a Deus, irmão, porque estava tudo pronto para Davi morrer. Estava tudo preparado para Davi morrer. Estava tudo certo para Davi morrer nas mãos de Saul. Mas o que eu acho interessante é que o Senhor, que é torre forte, Ele permite que o exército dos filisteus invadam Jerusalém e a nação de Israel,
para preocupar Saul. E agora Saul fica indeciso: sigo a Davi, concluo, acabo com ele, ou vou até os filisteus? Na hora certa. Deus é Deus de livramento nesta manhã para você. Você pode não estar entendendo algo que Deus está falando para você, mas deixa eu dizer para você nesta manhã: Deus é Deus de livramento nessa causa. Aleluia. Deus é Deus de livramento. Aleluia. Queridos e amados irmãos, Deus é a nossa fortaleza e o lugar seguro. Aleluia. O melhor lugar para o homem de Deus e a mulher de Deus se refugiar é debaixo da sombra do Onipotente. Ninguém te protege mais do que o Todo-Poderoso. É porque Deus não permite abrir os nossos olhos humanos, os nossos olhos materiais, para mostrar a guerra de anjos, demônios, lutando contra a tua vida. Deus não permite, muitas das vezes a gente vê. Você acha que o seu dia não seria abreviado se não fosse da vontade de Lúcifer, de Satanás, adversário da nossa alma? Por ele você não estaria na presença dele. Por ele você não estaria aqui para anotar um pedido de oração. Ele já tinha acabado com você. Mas Deus disse: aí ninguém toca, aí é meu e ninguém toca. Ela é minha, ele é meu e ninguém toca. Aleluia. Mesmo na luta, mesmo na peleja, você é de Deus. Deus não vai permitir. Deus, ele é fortaleza no lugar seguro para você. Glórias ao nome de Jesus. Concluindo, a Bíblia diz, em 2 Samuel 5,17: ouvindo, pois, os filisteus que havia ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Aleluia. Deus havia aprendido a escolher os lugares seguros. Davi havia aprendido a escolher os lugares seguros. Quando os filisteus souberam que Davi recebe a terceira unção, que o faz rei por todo Israel, agora os filisteus sobem contra a vida de Davi. O inimigo agora não é mais Saul, o inimigo agora são os filisteus. O inimigo mais ferrenho do povo de Deus, mas que Davi, com a força do Senhor, porque o segredo da minha vitória e da tua não está na tua capacidade, não está no teu intelecto, não está no teu anel de formatura, no teu canudo, não está em nada disso, não está no dinheiro que você tem no banco, não está na tua conta bancária. O segredo da tua vitória é o Deus que você serve. O segredo da tua bênção está no Deus que você serve, no Deus que cuida de você, no Deus que te protege, no Deus que te cobre com a sua mão e não permite que o inimigo acabe com você. Aleluia. Davi aprendeu a escolher lugares seguros. A Bíblia diz que em diversas ocasiões o próprio Davi se referiu a Deus como seu lugar forte. Se referiu a Deus como alto retiro. Em 2 Samuel 22, versículo 2 ao 3, está escrito assim: Davi o chama Deus de lugar forte e de alto retiro. No Salmo 27, verso 1, Davi disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, em quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Amados, muitas das vezes o que está faltando em nós é fé, confiança no Deus que fez os céus e a terra. Queridos, Deus tem
solução para o teu problema. Deus tem solução para o teu pedido. Deus tem solução para a tua vida, para a tua causa, para a tua enfermidade Ele cura, para o teu problema Ele resolve, para a porta que está fechada Ele abre porta até onde não tem parede. Deus é Deus de resposta nesta manhã para a tua vida. Aleluia. Salmo 57, verso 1. Davi mostrou tanta confiança na segurança divina que chegou a dizer: à sombra das tuas asas, à sombra das tuas asas me abrigo até que me passem as calamidades. Eu vou repetir para você guardar esse verso no seu coração. Salmo 57, verso 1. Davi disse: à sombra das tuas asas me abrigo, e até que passe as calamidades. Davi estava dizendo que Deus era o abrigo e seguro dele. Então, queridos, quer permanecer num lugar seguro? Você sabe qual é o lugar seguro que eu estou falando? Desde o começo, é Deus. Deus é o lugar seguro que você tem que habitar. Deus é aquele a qual você tem que permitir. Volte para Deus, volte para Jesus, volte à comunhão, se arrependa dos seus pecados hoje, mude a sua história hoje. João pregando disse: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Em Mateus no capítulo 3, aí vem Jesus, agora no capítulo 4, versículo 17, com a mesma mensagem: arrependei-vos e é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque nenhum homem chega ao patamar de se aproximar de Deus sem o arrependimento de pecado. É necessário haver o arrependimento. Aleluia. Alguém pode até te rejeitar, alguém pode até te desprezar pelo erro que você cometeu um dia, mas saiba de uma coisa nesta manhã: Deus está dizendo para você: volta para mim, se arrepende dos seus pecados, eu sou lugar seguro para a sua vida. Aleluia. Abacuque no capítulo 3 e versículo 19, o profeta disse assim: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as maiores alturas. Eu vou repetir para você dar um glória para o nome de Jesus. Abacuque capítulo 3 e versículo 19, o profeta Abacuque disse: Jeová, ó Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Queridos e amados internautas, aprendemos nesta manhã, por meio desta mensagem, que devemos caminhar por lugares seguros, e para isso devemos, como Deus pediu ao Senhor: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e guie-me no teu bem, no teu bom espírito, por terra plana. Salmo 143, verso 10. Ser guiado pelo Espírito Santo em terreno pleno e seguro, esse deve ser a trajetória do crente cada dia. Ser guiado pelo Espírito Santo em terreno plano, esse deve ser o trajeto do crente todos os dias. Então, queridos e amados internautas, você que ouviu esta palavra e deseja aceitar a Cristo como Salvador, coloca no chat: eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Ainda temos muito de ouvir nesta manhã, ainda tem louvores para ser entoado, ainda tem palavras para ser pregada. Mas nesta manhã eu quero orar pela tua vida.
Glórias ao nome de Jesus. Coloca no chat: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Quer sair da insegurança? Vai para Jesus. Está andando em lugares de lodos? Sai e vem para Jesus. Está andando e está sentindo insegurança? Vai para Jesus. Ele vai te proteger, Ele vai te livrar e vai te dar vitória. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por você que está se voltando para Jesus. Eu quero orar por você, Mari Guzmão. Eu quero orar por você, Marcos Barbosa. Eu quero orar por você, Maria do Socorro.